E agora, continuando o nosso encontro, nós vamos correr um pouquinho agora sobre o sacramento da Eucaristia. Significado da Eucaristia. A Eucaristia, ela quer dizer ação de graças. É considerada, além do sacramento de iniciação, o sacramento do amor, porque é o encontro vivo e pessoal de Cristo com o homem. É o sacramento que é o sinal de Deus. Peraí, som. Tá, a Eucaristia ela é um sacramento porque ela é sinal de Deus. E é um sacramento que nos compromete com Ele. Com o seu plano, com a comunidade e com a reencarnação, uma recriação do mundo segundo seus critérios. A Eucaristia ela só pode ser celebrada onde há amor e justiça. É bom lembrar que onde não existe justiça e amor, não há Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia é sacramento do amor, né? Então, para se celebrar, é preciso existir justiça e amor em primeiro lugar. Se não existir justiça e amor, não existe Eucaristia, consequentemente. O mistério da Eucaristia. A Eucaristia, ela é o grande mistério da nossa igreja, que é só aceito pela pessoa de fé. Eucaristia, ela é o mistério da fé, é o ponto alto, o ponto central da missa. Por essa razão, por causa da Eucaristia, a missa deve ser sempre o centro da vida do cristão, pois Cristo é o sentido e é o centro da celebração da missa. É o centro da liturgia. Então, pensando, mas o centro da missa católica, digamos, fizeram a missa em honra a São João Batista, por exemplo. O centro da missa São João Batista, não. Por mais que se celebre missa em honra aos santos, né, o centro será sempre Cristo. O sentido da missa é sempre Cristo e não outras coisas externas. O pão e o vinho é fruto da videira e do trabalho do homem, consagrados ao altar, transubstanciam-se, ou seja, eles se tornam corpo e sangue de Cristo. Mas vale lembrar que a transubstanciação é a mudança da substância, ou seja, na aparência de pão, de hóstia, de vinho, está o corpo e sangue de Cristo, ou seja, a hóstia e o vinho, depois de consagrados, eles não representam, eles não simbolizam o corpo e sangue de Cristo, mas se tornam, de fato, corpo e sangue de Cristo. Então, quando você comunga, por exemplo, você não comunga a hóstia, você comunga o corpo de Cristo. Por quê? Porque não muda a aparência, nem a aparência da hóstia, nem a aparência do vinho, mas muda a substância. A substância que era a substância da hóstia, a substância que era a substância do vinho, passam a ser corpo e sangue de Cristo após o processo de transubstanciação que ocorre lá na consagração. Cristo e o sacrário. No sacrário, Jesus está sempre à nossa disposição. Podemos recebê-lo de maneira física na missa, na Eucaristia. Ou podemos ir à igreja, conversar com ele, orar com ele, adorá-lo, contar sobre coisas da nossa vida. Porque o sacrário é a tenda que Deus vem armar no meio de nós. Ele está sempre conosco. A luzinha vermelha que fica em cima do sacrário, ela é o sinal de que Cristo está entre nós, como a chama de fogo que ia à frente do povo hebreu quando este foi liberado do Egito, que significava que Deus estava com eles. O sacrário, a chama e a cruz são sinais visíveis do nosso... O sacrário, a chama e a cruz nos dão a exata visão do amor de Deus,
favorecendo-nos sempre a nova eterna aliança. O seu Filho Jesus, o Espírito Santificador, doador de todos os dons. Como afirma São Paulo, para os que se perdem, a cruz é loucura, mas para os que se salvam, para nós, é o poder de Deus. Ou seja, a cruz para nós não simboliza a morte. A cruz para nós simboliza a vida, porque foi através da cruz que Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. Por isso que a cruz é para nós um sinal de vida. Condições para participar da Eucaristia: ser batizado, ter feito a primeira comunhão, estar em estado de graça, isso é, sem pecado, e quando a gente, principalmente pecado mortal, quando se está em pecado mortal, não pode comungar. Pecado venial pode, porque o pecado venial ele é perdoado durante a missa, seja por meio do Pai Nosso, pelo meio do ato penitencial. O pecado venial ele acaba sendo perdoado ali durante o rito da missa, mas o pecado mortal não. Então, se você tiver pecado mortal, você primeiro tem que se confessar para depois então comungar. Estar em jejum eucarístico de 1 hora, ou seja, você tem que ali fazer um certo jejum de 1 hora antes ali de comungar. Ter fé de que sobre as aparências de pão e vinho está Jesus e estar dispostos a assumir os compromissos da comunhão decorrentes da Eucaristia. Eucaristia e a liturgia. De modo geral, a liturgia é o culto público que o povo presta a Deus. É um ato público, serviço prestado, que acontece como um diálogo de Deus e seu povo. Para nós, a liturgia católica torna célebre da honra e a importância necessária dos santos mistérios. Ela é instituída pelo próprio Cristo e são os atos que Cristo realizou quando se encarnou que dão teor ao ato litúrgico. Na liturgia, Deus fala ao seu povo. Por isso que a liturgia ela é importante. A liturgia ela não é uma mera repetição de palavras. Tudo que se é realizado na missa tem um significado do início ao fim. Tá? Então, a liturgia ela antecipa a eternidade. Por quê? Na liturgia aqui na terra, nos unimos à liturgia no céu e antecipamos a eternidade. Além disso, é por meio da liturgia que nós temos a possibilidade de participar da Eucaristia, que é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Para vocês entenderem melhor como funciona a missa, como funciona cada parte, eu vou disponibilizar um e-book para vocês que fala certinho sobre as 4 partes da missa. E também vou dar uma explicada brevemente sobre cada parte, para vocês entenderem um pouco melhor a importância que cada rito na liturgia tem dentro da missa.